o maior evento do século XX. Um dos maiores feitos da humanidade. Milhões de pessoas assistiram pela TV. E leram nos jornais. Segundo a história, o homem pisou na Lua pela primeira vez em 1969, dizendo as inesquecíveis palavras: os Estados Unidos venceram a União Soviética na corrida espacial. De tirar o fôlego. Sensacional! Dê o adjetivo que você quiser. A ida do homem à Lua foi algo realmente inacreditável. Apesar dessa grande realização ter sido anunciada como um fato histórico, pelo menos 20% dos norte-americanos duvidam que o homem foi à Lua. E eu também. Em 1976, 4 anos depois da última viagem à Lua, um homem disse que tudo isso foi uma grande farsa e que nunca fomos à Lua. Ele tinha acesso aos documentos oficiais das viagens espaciais da NASA e trabalhou como engenheiro da Rocketdyne, a companhia que projetou os foguetes das missões Apollo. O seu nome era Bill Kaysing. No livro Nós Nunca Fomos à Lua, Kaysing calculou que a chance de um pouso bem-sucedido na Lua era em torno de 0,0017%, ou seja, virtualmente impossível. Segundo Bill Kaysing, a NASA não tinha a menor capacidade de completar uma viagem tripulada até a Lua. Por que o homem não foi para a Lua, Bill? Um dos principais motivos para o ceticismo de Bill Kaysing e o meu é por conta da radiação do cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen é uma região de partículas carregadas que são mantidas pelo campo magnético da Terra e que emitem radiação. Para chegar à Lua, os astronautas tiveram que passar por essa região de radiação, chamada cinturão de Van Allen. Para você ter ideia, a proteção que os astronautas tinham contra a radiação no módulo lunar eram camadas muito finas de alumínio, plásticos, fitas adesivas, ouro e titânio. E os trajes eram feitos de fibra de carbono, fibra de alumínio, fibra de vidro e silicone. Tenha em mente que para tirar uma simples radiografia do dente, você coloca toda uma proteção de chumbo. A própria NASA admite a dificuldade de uma missão tripulada passar pelo cinturão de Van Allen. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. A baixa órbita da Terra está entre 160 e 2.000 quilômetros da Terra. E nessa órbita, nós estamos seguros da radiação do cinturão de Van Allen, pois o campo magnético da Terra serve como um escudo contra a radiação.
Todas as missões espaciais tripuladas ficaram nessa órbita. Nunca passaram pelo cinturão de Van Allen. Mercury, Gemini, Skylab. A única missão espacial tripulada que passou pelo cinturão de Van Allen foi a da Lua, as missões Apollo. Não tem outro jeito. Se você quer ir à Lua, você tem que passar pelo cinturão de Van Allen. E lembre-se, os efeitos da radiação do cinturão de Van Allen são terríveis para nós. Perda de cabelo, problemas na pele, enfim, doenças. E os astronautas voltaram todos muito saudáveis, sem nenhum problema. E para piorar, a Apollo 16 coincidiu com uma das maiores tempestades solares já registradas. As tempestades solares emitem altos níveis de radiação e dificultaria mais ainda a proteção que os astronautas tinham contra a radiação. A temperatura da Lua seria um outro grande desafio para os astronautas. A Lua não tem atmosfera e a sua temperatura varia muito. Durante a noite, entre menos 184 graus Celsius até mais de 200 graus Celsius durante o dia. Será que os trajes dos astronautas eram tão resistentes a essas grandes mudanças de temperatura, um intenso calor e aos altos níveis de radiação, como a NASA diz? NASA, eu tenho uma pergunta. Como é que nós mandamos humanos à Lua há mais de 40 anos atrás, mas não somos capazes de fazer isso facilmente em 2017? Lembre-se, nem o melhor computador de 1969 se compara com um simples celular de hoje. Por que o homem não foi para a Lua, Bill? O Bill Kaysing especulou que as imagens das missões Apollo foram feitas num estúdio, talvez num lugar confidencial chamado Área 51. Você não é capaz de acessar essa área. Poderia levar um tiro sem qualquer aviso. O terreno da Área 51, que fica no deserto de Nevada, Estados Unidos, é muito parecido com o terreno da Lua. Os próprios astronautas admitem isso. Veja essa foto de uma cratera da Lua tirada na Apollo 11. Agora, compare com uma cratera do deserto de Nevada, onde fica a Área 51. Bem parecido. Algumas outras pessoas foram mais além nas especulações. Um ano antes da primeira missão Apollo que levou o homem à Lua, Stanley Kubrick, um renomado diretor de cinema, filmou o clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. Algumas pessoas especularam que Kubrick foi abordado secretamente pela NASA para dirigir as missões Apollo. Existe um filme de 1977 chamado Capricórnio 1. Esse filme teve um orçamento baixo, cerca de 4,8 milhões de dólares. Inboard engine 1, 0, we have a launch commit. We have a liftoff at 35 minutes after the hour. Houston, I'm going to set foot on the surface. Ready, stop. I take this step in the journey of peace for all mankind. Hey! Slow down. Visibility is good. I'm walking toward the camera. The footing is solid.
surface seems powdery. I'm picking up the camera now. I have the camera. Houston, I am on the ladder. Ready, slow-mo. Houston, I'm stepping onto the surface. Take slow-mo. We claim it in the name of all the people of the planet Earth. We hope that our visit will increase the understanding of the human race. Walker should be activating the tape soon with a pre-recorded message from the President. Houston, I am starting the tape. To the men of Capricorn 1, I bring you greetings from your fellow Americans and all of the citizens of the world. You are so far away. The future, we will never be the same. For this moment, more than any moment in our history, has made all of the people in the world realize that we are part of a planet that is part of a system, that is part of a universe. We are a small, energetic species, capable of pettiness, yet capable of brilliance. We know how bad we can be. Now you, the men of Capricorn 1, have shown us how wonderful we can be, by showing us how high we can reach. You have crossed the last great frontier. You are the basic truth in us. You are the reality. We will never let you down. And we will always be grateful. O produtor do filme, Paul Lazarus, disse que a NASA poderia muito bem ter filmado todas as missões Apollo num estúdio. Com 40 bilhões de dólares de orçamento para a Apollo 11, seria muito fácil para a NASA ter filmado num estúdio. I believe, had they wanted to, that NASA could indeed have pulled off the greatest hoax of all time, never sent anyone to the moon, and recreated it in a television studio. And I believe it could have been done at that time. The technology was in place. The footing is solid. The surface seems powdery. Surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. What we put up on the screen was our own simulated version of whatever we could do within a $4 million budget. Para você ter ideia, somando todas as missões Apollo, foram gastos mais de 100 bilhões de dólares. De qualquer forma, se não fomos à Lua, como iríamos saber disso? Onde vamos conseguir evidências para essa suposta farsa? Se a ida do homem à Lua foi uma farsa da história, nós só temos 3 evidências para investigar: módulo lunar, fotos de vídeos e os astronautas. O astronauta Neil Armstrong quase morreu num teste com o módulo lunar, meses antes dele ter sido o primeiro homem que pisou na Lua com a missão Apollo 11. O módulo lunar
sofria com falta de equilíbrio, era muito instável. Era extremamente complicado pousar um módulo lunar aqui na Terra que conhecemos. Quanto mais fazer isso 6 vezes seguidas na Lua. Na teoria parece fácil, mas na prática não é. NASA, como conseguimos ir para a Lua com um módulo lunar tão frágil, tão arcaico, que na sua constituição tinha coisas como papel alumínio e fitas adesivas, e ainda hoje temos grandes dificuldades de enviar missões tripuladas que saiam da baixa órbita da Terra? Bem, vamos agora analisar imagens e vídeos das missões Apollo. Segundo a NASA, a gravidade da Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra, ou seja, o peso das coisas seria menor na Lua. Os vídeos dos astronautas andando na Lua são bastante curiosos. Eles de fato parecem mais leves, pulando para andar. Mas note que quando você acelera esses vídeos, os astronautas parecem que estão andando na Terra. In a merry, merry month of December, now, May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes, do-do-do-do-do. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? Dum-da-dum-dum-dum, dum-da-dum-dum-dum, dum-da-dum-dum-dum. I like to skip along, but me, boy. And the rover and you and Stone Mountain and the old flag. Come on out here and give me a salute. Big Navy salute. Off the ground, one more. There we go. A Lua não tem atmosfera, então por que a bandeira tremula? O Bill Kaysing diz que foi um vento que passou na Área 51, no momento da gravação. Tem outra coisa interessante, não tem estrelas.
Veja essas fotos da Apollo 11, Apollo 14, Apollo 15 e Apollo 17. Alguns profissionais das áreas de fotografia e cinematografia investigaram algumas imagens e vídeos das missões Apollo. Segundo David Percy, um premiado fotógrafo, as imagens e vídeos das missões Apollo estão cheias de inconsistências e anomalias. Our research suggests that images of the Apollo landings are not a true and accurate record. In our view, the Apollo pictures were faked. Many of the images are replete with inconsistencies and anomalies. As câmeras que os astronautas utilizaram na Lua para tirar fotos eram extremamente complicadas de serem manuseadas com o traje. A câmera não tinha visor e o astronauta não dava para ver a câmera. As fotos eram enquadradas só pelo movimento do corpo do astronauta. Ainda assim, o enquadramento dessas fotos beira praticamente a perfeição. Outro ponto, os filmes utilizados na câmera, que eram filmes da Kodak, eram tão resistentes assim à intensa radiação e às grandes mudanças de temperatura na Lua? Que filme resistente é esse que ninguém conhece? Nem a Kodak. Apesar de todas essas dificuldades, a perfeição das fotos é de deixar o queixo caído. Veja só. Parece que foram tiradas por fotógrafos profissionais. Mesmo com toda essa perfeição, algumas pessoas encontraram anomalias nessas fotos. Na Lua, a única fonte de luz é o Sol. Não há nenhuma outra fonte de luz predominante além do Sol. Porém, veja como as sombras se projetam em diferentes direções nessa foto da missão Apollo 14. Veja agora essa foto da Apollo 17. A mesma coisa acontece. As sombras estão em diferentes direções. Isso não faz muito sentido se a única fonte de luz é o Sol, pois sob a luz solar, as sombras deveriam ser paralelas. Note como as sombras são muito inclinadas uma em relação à outra. E cá entre nós, por que o astronauta pousou o módulo lunar ao lado de uma cratera? Vai saber. Todas essas fotos indicam que o Sol não era a única fonte de luz ali, ou seja, indicam várias fontes de luz, assim como acontece num estúdio de filmagem. O que foi fotografado nas sombras também é curioso. Veja essa foto da Apollo 11.
o astronauta descendo do módulo lunar. Todo o traje do astronauta é perfeitamente visível. O astronauta não foi coberto nem 1 milímetro pela sombra do módulo lunar. Outro detalhe, o ângulo e a posição dessas fotos em sequência são muito diferentes para um período de tempo tão curto. Note, o esperado seria algo desse tipo. Nessa foto da Apollo 11, o Sol está atrás do astronauta. Essa imagem deveria ser uma silhueta, porém, até os mínimos detalhes da roupa do astronauta podem ser vistos. A mesma coisa acontece nessa foto da Apollo 17, não há silhueta. Em nossa experiência diária, silhuetas são comuns em fotos onde o Sol aparece no frame. E lembre-se, a câmera não tinha flash, conforme o próprio designer delas diz. The astronauts' only source of light was the sun. They had no extra lighting, no flashes or things like that. Em outras palavras, parece que há um refletor fora do frame que reflete a luz principal e elimina a silhueta do astronauta. Quem trabalha com fotografia conhece muito bem isso. Veja agora esta foto do módulo lunar. O Sol está atrás do módulo lunar, mas ainda assim a frente do módulo é claramente visível. Até a palavra United States são perfeitamente visíveis. Na Apollo 11, os pés do módulo lunar não afundaram. E lembre-se, a massa do módulo lunar é cerca de 15 toneladas. Já na Apollo 16, eles afundaram, como deveria ser. Um simples passo de um homem afunda no solo lunar e deixa uma pegada bastante definida, como se vê nessas fotos. Mas o módulo lunar, 15 toneladas, não conseguiu afundar o solo lunar na Apollo 11? Não faz sentido! Outra curiosidade é que o fundo das fotos e vídeos das missões Apollo muitas vezes parecem ser iguais, mesmo que tenham sido feitos em tempos e lugares diferentes. Na missão Apollo 16, os astronautas gravaram 2 imagens em dias diferentes e lugares diferentes. Segundo a NASA, 4 km de distância. Mas quando você superpõe os vídeos, se percebe que é praticamente o mesmo local. Veja essa imagem da Apollo 17. Preste atenção no tamanho da montanha atrás do módulo lunar e na rocha circulada em amarelo. Agora, veja essa outra foto da Apollo 17. Note que a rocha dentro do círculo amarelo não mudou de tamanho, mas a montanha parece estar bem menor. E lembre-se, o módulo lunar não saiu de lugar. Veja a comparação entre essas duas fotos. Na da direita, uma grande montanha e um pequeno módulo lunar. E na da esquerda, uma pequena montanha e grande módulo lunar. E a rocha circulada em amarelo tem o mesmo tamanho nas duas fotos. Isso claramente é uma inconsistência nessas fotos. Veja agora essa foto da Apollo 15. Repare no plano de fundo. Veja essa outra foto da Apollo 15. O plano de fundo parece ser o mesmo entre as duas fotos. Note como o plano de fundo é extremamente parecido quando colocamos as fotos lado a lado. Mas é impossível que seja o mesmo plano de fundo, pois o módulo lunar não aparece em uma das fotos. E depois do pouso, o módulo lunar não sai do lugar. Note como o plano de fundo é muito parecido quando sobrepomos uma imagem na outra.
tudo isso sugere manipulação e falsificação das imagens por parte da NASA. Assim, encontramos exatamente o que era esperado caso a ida do homem à Lua fosse uma farsa. E não se trata apenas de fotos e vídeos com anomalias, mas de toda a complexidade da coisa. On a tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, Mas cara, e os equipamentos deixados na Lua? Você já viu algum? Existe pelo menos alguma foto desses equipamentos depois das missões Apollo? Não. Uma das melhores fotos que temos da Lua são as do telescópio Hubble, como esta. Você conseguiu ver algum módulo lunar aí? Eu não. Mas cara, e as rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões Apollo? Bem, muitas delas não estão expostas, estão guardadas pela NASA. E uma dessas rochas lunares das missões Apollo foram demonstradas como sendo fraude. Era só um pedaço de madeira petrificada. Ah, mas a União Soviética admitiu que os Estados Unidos mandaram o homem à Lua. Bem, eu não sei se você sabe,
mas a Rússia abriu recentemente uma investigação sobre a ida do homem à Lua. Ou seja, os russos também duvidam. Mas cara, como a NASA pode ter realizado tamanha farsa? Isso é impossível! Como ninguém nunca abriu esse jogo? Bem, na realidade, algumas pessoas dentro da NASA tentaram abrir o jogo. Gus Grissom foi um dos 7 primeiros astronautas da NASA, um herói nacional, e iria ser o primeiro homem a andar na Lua. Só que Grissom era também um crítico declarado do programa espacial, e disse: alguém vai ser morto. E foi ele que morreu numa simulação da Apollo 1. Até hoje, ninguém sabe explicar direito o que aconteceu. O filho e a viúva de Grissom desconfiam que foi queima de arquivo. I think it was intentionally sabotaged by someone. It's been a question in my mind what was found in the accident investigation and how was that handled? Was the CIA involved or whoever? But it was done intentionally. Gus gave his life for this program, and I feel like that it is up to NASA to come forward and give us a direct answer to what really happened. Depois dessa morte suspeita, Thomas Ronald Barron, inspetor de segurança da Apollo 1, disse no Congresso americano que o programa Apollo tinha tantas falhas que os Estados Unidos nunca conseguiriam mandar um homem à Lua. Ele ainda disse que estava sofrendo perseguição. Veja. Has there been any pressure on you by NASA? Nothing. We were, my wife and I were somewhat harassed at home when this first thing broke some time back, but it's gone away now. O Thomas Ronald Barron escreveu um relatório de 500 páginas abrindo o jogo das missões Apollo. O que aconteceu? Uma semana depois, ele foi morto. Um acidente de trem que matou não só o Thomas, mas também a esposa e a enteada. Será que foi um acidente mesmo ou foi um assassinato? E o relatório de 500 páginas, o que aconteceu? Simplesmente sumiu. E o programa Apollo continuou. Vamos para a Lua. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Bags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. So just whirls, don't feel enchanted, 'cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. It's no hell, we're up like dancing. You know that you're my superstar, so no one else can. De qualquer forma, existem astronautas sinceros dentro da NASA, sem medo de dizer o que pensa, como é o caso do astronauta Brian O'Leary, que tem dúvidas se o homem foi à Lua. Regarding the Apollo mission, I can't say 100% for sure whether these men walked on the moon. Em 2004, o jornalista Bart Sibrel fez um documentário entrevistando os astronautas das missões Apollo. Ele pede aos astronautas que coloquem a mão sobre a Bíblia e jurem a Deus que foram à Lua, algo totalmente legítimo e constitucional nos Estados Unidos. Veja a reação dos astronautas. You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief.
So why don't you just put the end to the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Seibel, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get I'm heading out. I appreciate it. And get the hell out of the black house. Well, I've take your stuff and get the fuck out. Opportunity to put your left hand on the Bible, to raise your right hand, to swear to God. Stick it in your ear. Well, you were giving an opportunity to swear to God under oath that you walked on the moon. I don't do that kind of thing. Well, if you really walked on the moon, what's the problem of swearing to God that you did? Do you believe in God? You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. Okay. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. Mr. Seibel, you do not deserve answers. If you show this publicly, you're open for a lawsuit. Okay? Fotos e vídeos nitidamente manipulados. Radiação mortal. Mortes suspeitas. São muitas anomalias para pensar que tudo foi tão bonitinho e perfeitinho como nos contam. Um certo grau de ceticismo cai bem. Qual vai ser a sua posição em relação a todas essas evidências? Vai simplesmente fechar os olhos e tapar os ouvidos? Eu não. There's a